Então, ok, a gente pode, depois a gente pode também ainda tratar conforme o pessoal for chegando, tá? Não tem problema. Vocês estão vendo minha tela, tranquilo? Sim. Tá. Então, a gente vai dar início aqui, eu vou falar um pouquinho sobre os equipamentos que a gente vai utilizar, tá? E o que a gente pode fazer com a topografia. Mas, a princípio, a gente vai dar início falando sobre o basicão mesmo, que é você entender no que a gente pode utilizar a topografia, tá? E a partir daqui, no que a gente pode utilizar, em quais tipos de situações e quais tipos de equipamentos a gente vai, eles mais, né, a gente pode sugerir que eles te dariam mais produtividade, dependendo da questão financeira. Eu posso adquirir equipamentos mais caros ou equipamentos mais baratos, mas, em resumo, praticamente todos eles são capazes de fazer um levantamento topográfico completo, ok? A gente vai começar falando um pouquinho do nível e um pouquinho do teodolito, tá? Tenho aqui, ó, um teodolito móvel. Ele é todo digital, tá? É o mesmo que a gente tem aqui no IFRO, tá? O que a gente utiliza nas aulas práticas de topografia, tá? Aí a gente vou mostrar como estaciona esse equipamento, tá? Falar sobre os dispositivos que você tem nele, tanto aqui no teodolito quanto aqui no nível, tá? Vou mostrar como fazer também o estacionamento desse equipamento. É uma parte que você faz bem rápido, tá? Essa parte de você locar, estacionar o equipamento, fazer os ajustes iniciais e já começar a fazer medições, tá? Vou falar sobre o grau de precisão de cada um, tá? O mais básico que a gente tem aí para esses equipamentos topográficos seria esse, o nível, tá? A partir dele a gente evolui para o teodolito, já é um equipamento digital, ele já tem uma série de avanços que você não teria lá no nível. E não para no teodolito, tá? Tem a estação total, tem o GNSS, que é via satélite. Todos esses equipamentos te dão aí um bom levantamento topográfico. É claro que eles vão diferir no grau de precisão, ok? Eu vou deixar para vocês já um desafio para a gente fazer o levantamento dessa área aqui, ó. É claro que não vai ser um levantamento já completo, porque nós estamos iniciando. Então, eu vou falar mais da teoria agora. Se der tempo, eu já deixo o desafio para vocês, para a gente fazer o levantamento dessa área. Nesse momento, a gente vai falar sobre a parte técnica mesmo, tá? Então, eu peguei aquele mapa daquela área e trouxe aqui para o AutoCAD, tá? Todo mundo está enxergando aqui minha tela do AutoCAD? Professor, só por dúvida, a gente vai seguir toda a ementa do PPC? Como é que vai ser? Sim, é o ideal. O ideal é que a gente consiga passar tudo que tiver lá, tá? Já tem algumas aulas que já estão postadas lá no canal. A gente só teve um erro lá, que foi o seguinte, vocês estão duplicados lá no AVA, tá? E eu tinha colocado numa turma e, na verdade, era na outra. Na verdade, eu acho que foi até alterado, que a gente estava duplicado numa mesma e aí eles reiniciaram o sistema. Ok, pessoal? Então, a gente vai tentar seguir a ementa, tá, Jennifer? A sua dúvida aí, tentar verificar toda aquela parte da ementa lá. Vou falar aqui agora um pouquinho sobre como e quais são os parâmetros iniciais para que eu faça um levantamento topográfico, o que eu preciso entender para fazer um estudo topográfico, independente de equipamento, ok? Independente do aparelho que eu vou utilizar, eu preciso ter essa noção, que são os alinhamentos. É como se eu estivesse dando um endereço, né? A topografia nada mais é do que endereçar, né, os pontos sobre a Terra, sobre o planeta Terra, sobre a superfície da Terra, tá? Então, para que eu tenha um endereçamento correto, eu preciso ter o alinhamento, tá? Por exemplo, eu coloquei dois pontos distantes aqui, distantes, A e B, ok? E eu quero partir de A e caminhar até B, tá? Se eu estivesse dando o endereço do B partindo de A, eu diria, né, por exemplo, vire à esquerda ou vire à direita tantos graus
à esquerda ou tantos graus à direita e caminho por X metros, ou, né, claro que não seria na topografia, mas mais 5 minutos naquela avenida. Na topografia eu não tenho essa questão do tempo, mas eu tenho a questão do alinhamento, a distância percorrida, e entra um terceiro fator, porque a gente está falando aqui de um endereço como se estivesse em 3D, né? No endereço 3D eu tenho o alinhamento, a rotação, né, a direção e a altitude, tá? Se eu estou subindo uma ladeira ou descendo uma ladeira, a topografia também precisa desse dado, que a gente vai chamar de cota. Então, eu preciso de 3 informações para eu partir de A e chegar até B, ok? O alinhamento, ou seja, se eu estou na Rosa dos Ventos partindo do norte, partindo do sul, do leste ou do oeste, tá? E eu vou já mostrar para vocês. A distância percorrida, tá? Ou seja, essa reta aqui, ó, é a distância entre A e B, que eu sei aqui que eu coloquei com 32 metros, mas a gente vai aprender a calcular essa distância usando os equipamentos. E a altitude, como a gente está iniciando, eu não coloquei altitude nenhuma, mas nós vamos fazer esse estudo altimétrico, tá? Se você olhar aqui, ó, em perfil, esse terreno está chapado. É como se estivesse plano, exatamente plano, tá? Não é uma depressão, não tem relevo nenhum aqui, tá? Para a gente dar início. Vamos sim fazer o estudo de relevo, ou seja, a altimetria, tá? Mas para a gente iniciar, eu preciso entender o seguinte, eu já vou fazer um estudo de uma área, eu preciso, então, dessas coordenadas, tá? Ou seja, esse ponto é o meu ponto inicial, o meu marco zero, vamos dizer assim, e eu parto de A até B com essas 3 informações. Agora, a princípio, essas duas. Orientação, ou seja, quanto que eu tenho aqui, ó, essa distância angular aqui, ó. A gente vai aprender que tem 2 formas de eu medir angulação, tá bom? Para a topografia, 2 métodos, tá? Então, eu posso, deixa eu pedir aqui um angular, ó. O ângulo entre essas 2 retas aqui, ó 20 graus, tá vendo? Tá? Mas eu posso também medir ele externo, tá? Eu posso medir esse ângulo por fora também, que é uma outra forma de você fazer a medição, olha lá, tá? 340 graus. Se eu medir entre essa reta, que é como se fosse o meu norte, e o meu alinhamento, tá? Então, existe uma diferença, que é o que a gente vai estudar futuramente, né? Já na próxima aula, provavelmente, rumos e azimutes, tá bom? Vou falar bastante sobre rumos e azimutes, e na sua vida profissional você deve escolher 1, 2 para trabalhar. Ou você vai trabalhar com rumo, ou você vai trabalhar com azimute. Existe uma grande diferença entre eles, sim, mas eles apontam para a mesma direção, tá bom? É só uma questão de escolha. Então, eu posso medir esse ângulo, ou seja, a orientação, a direção que eu vou tomar de A para B, fazendo esse giro aqui, ó, anti-horário da minha reta, como se ela fosse a minha baliza, a minha orientação inicial, é como se fosse o meu norte aqui, tá bom? E eu girei em sentido anti-horário e caminhei 32 metros, tá bom? Essa reta, ela tem 32 metros, eu não coloquei aqui, mas deixa eu colocar logo para vocês. De A a B, eu tenho 32 metros. Então, perceba aqui, ó, para eu partir de A e chegar até B, essas 2 informações já me são suficientes para eu chegar em B, ok? O giro, ou seja, a orientação, e a caminhada, ou seja, a distância, ok? A distância a ser percorrida. Aí vai variar bastante como você faz essa interpretação de giro, tá? Se você girar sempre em sentido horário, você está utilizando azimutes. Se você girar a partir do norte em sentido anti-horário ou em sentido horário, você está usando rumos. A gente vai ver isso mais detalhadamente mais à frente no curso, tá bom? Então, partindo dessas 2 informações, eu preciso agora de uma forma de saber como chegar até B,
utilizando os equipamentos de topografia, porque nem sempre uma trena será suficiente para você encontrar essa distância. Se você está falando de distâncias curtas, 5 metros, 10 metros, tranquilo, você faz essa medida, tá? Agora, quando você parte para grandes obras, né, grandes levantamentos topográficos, georreferenciamentos, fazendas, estradas, não tem como você fazer esse levantamento utilizando uma trena, tá bom? Então, você precisa de um equipamento topográfico que vai te auxiliar a fazer essas medições. E, pelo contrário, ele vai até te dar produtividade. Você vai conseguir encontrar essas distâncias muito mais rápido se você precisasse utilizar trenas e outros equipamentos, tá? Então, eu vou partir do seguinte. Eu estou com o teodolito aqui, mas eu vou mostrar aqui no nível, tá? Todo mundo está vendo o nível aqui? Vou retirar aqui a tampa dele. Tem uma tampinha. Estão vendo aqui que tem uma bolha de nível bem aqui? Todo mundo está conseguindo enxergar? Deixa eu tentar melhorar aqui essa visão aqui, para que todo mundo enxergue a bolha de nível aqui, tá? Sim, todo mundo está enxergando que tem uma bolinha de nível aí, uma bolha de ar, na verdade. Se eu mexer aqui, ó, olha lá, ela se mexendo lá dentro. Estão vendo? Essa bolha de nível é ela que vai te dar a precisão necessária para você começar. Ótimo. Para você começar o teu levantamento, tá bom? Então, o que essa bolha está dizendo para você? Que o teu equipamento não está centrado, ok? Ele não está aprumado. Nenhum equipamento de topografia pode ser utilizado para fazer levantamentos se ele não estiver aprumado, tá bom? Aí, como é que eu acho esse aprumo? Esse aprumo, ele é dado a partir de uma posição zenital, ok? O que é o zenith? É como se você passasse uma linha, né, vertical por dentro do teu corpo, que é como se ela indicasse o teu centro de gravidade. Você estaria, de fato, aprumado, tá? Então, esse equipamento está desregulado. Esse é um nível de centro do nível, tá? Do aparelho em si. Então, eu chamo o nível de bolha, tá? O nível de bolha do equipamento nível, tá? Esse aqui é um nível óptico. Deixa eu afastar aqui. Esse é um nível óptico. E eu tenho o nível de bolha aqui dentro para eu fazer essa medição, tá? Veja que ele é um equipamento totalmente analógico. Os outros equipamentos que a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês aqui, o teodolito, a estação total, são equipamentos digitais já. Eles já te dão, ele já tem um visor onde você pode olhar ali as informações de pontos que você está medindo, angulação, giro, tá bom? Ele tem uma única limitação, que é essa objetiva, ela é fixa, tá? Esse equipamento não oscila verticalmente assim, ó, tá? Para cima ou para baixo. Então, ele só gira aqui, ó, na horizontal, tá? Ou seja, no plano horizontal. Ainda assim, eu consigo fazer qualquer medida de topografia com esse equipamento. Esse é o dito equipamento mais barato, tá? A medida de ângulos dele está aqui embaixo. Estão vendo esse anel aqui, ó, esse cilindro aqui embaixo? Esse é o meu cilindro que indica o ângulo, tá? Eu vou aproximar aqui de novo. Tá melhor aí para vocês enxergarem? Estão vendo que eu tenho aqui, ó, um parafuso? Tem um parafuso aqui, ó, que tem uma seta aqui embaixo em branco, tá? A partir daqui, se eu girar o aparelho, ela gira junto. Tá vendo? Ó? Ela está girando junto. Qualquer ângulo que eu queira medir horizontal, eu zero o meu instrumento aqui. Tá vendo? Ó, zerei. Tá? Zerado. Agora eu vou buscar a angulação, seja em sentido anti-horário, seja em sentido horário. Ok? Uma vez estando zerado, eu posso girar esse meu equipamento em sentido anti-horário ou horário independente. Ok? Então, a gente vai estacionar o equipamento, tá?
Deixa eu ajustar ele certinho aqui. Enquanto eu ajusto, eu deixo essa tela aí para vocês. Até aqui, pessoal, alguém tem algum comentário a fazer, alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Ótimo. Eu ajustei aqui ele para colocar para cima, tá? Então, veja que a bolha de nível aqui, ela está fora. Tá bem? Então, o aparelho não está ajustado. Então, o que eu tenho que fazer? Ajustar essa bolha, eu tenho que botar a bolha de ar dentro desse círculo preto aqui, ó. Tá? Como é que eu faço isso? Não, você jamais vai fazer isso mexendo no tripé. Tá? Olha o tripé aqui, ó. Você jamais vai fazer isso mexendo nesse tripé aqui. Tá? Uma vez que você colocou o tripé, você faz poucos ajustes nele, tá? E aí você já passa a fazer o ajuste no equipamento, no nível aqui no caso, tá? Vou ajustar aqui. Vocês estão conseguindo enxergar um parafuso aqui embaixo? Tá vendo esse parafuso aqui? Eu chamo esse Sim. parafuso de parafuso calante. No equipamento eu tenho 3, tá? Deixa eu desparafusar aqui embaixo. Vou te mostrar que tem 3, tá? Olha um aqui e o outro está bem aqui, ó. Então, todos esses equipamentos, seja o nível, seja o teodolito, seja a estação total, seja o GNS, eles vão ter 3 parafusos calantes. Eles fazem a função de ajustar essa bolha de nível aqui. Eu vou mostrar para vocês como fazer, tá? Então, veja só, veja que eles são livres, tá? Ó. Se você perceber, o nível ele está se mexendo, ó. Pouquinho, mas ele está mexendo. Ó, ele está se inclinando. Todos estão percebendo? Sim, tá filé. Legal. Então, o que está acontecendo com a bolha? Vou fazer o ajuste aqui de novo. Vou ficar fazendo isso toda hora, tá? Para mostrar para vocês como estaciona. Agora, eu vou mexer nos 3 parafusos. E aí a gente vai verificar que a bolha vai se mover, tá? Todo mundo está conseguindo enxergar a bolha ou a iluminação não ficou legal? Sim, agora tá. Eu vou mexer um só, eu vou mexer em um só. Eu quero sentir o equipamento. Olha a bolha se movendo lá dentro. Tá vendo? Eu estou mexendo num parafuso só. Agora eu vou começar a mexer em 2 parafusos para veja que ela está colada, ou seja, ele está muito inclinado na direção para frente aqui. Está muito inclinado naquela direção. Então tem que trazer ele para cá, tá? Agora ficou show de bola. Então, eu vou fazer o ajuste. Vou mexer em 2 parafusos agora. Vamos ver o que acontece. Eu tenho que levar essa bolha lá para dentro. Opa, olha lá. Tá vendo que ela está indo? Eu estou mexendo em 2 só. Nem estou mexendo nesse de trás aqui. Alguém aqui já fez teste psicotécnico, onde eles pedem para você fazer um ajuste de bolha? Ou já entrou em extinção isso? Porque antigamente, para você tirar a carteira de motorista, você fazia esse tipo de teste, tá? Então, você tinha que ter a sensibilidade de mexer. Olha lá, já coloquei, tá? Está meio inclinado para vocês. Está parecendo que não está, mas está. Deixa eu mostrar. Todo mundo enxergou? Sim, deu para Sim, professor. Ótimo. Então, a partir daqui, eu já posso usar o equipamento para fazer a medição de nível. Eu vou falar o que é nível, vou falar o que é distância, tá? Até aqui, ok, pessoal? Como a gente já tinha discutido, a gente está prejudicado por essa questão de não conseguir ter as aulas práticas. Eu vou tentar fazer o máximo que seja prático aqui. Tá? A mesma coisa vai ter aqui, ó, o teodolito. Tá vendo aqui os parafusos calantes? Ó? Mesma coisa, tá? Não vai ter diferença nenhuma. Ele vai ter também os 3 parafusos calantes para você fazer esse ajuste. A diferença é que a bolha de nível ele vai estar aqui e você tem uma bolha de centro bem aqui, ó. Ou seja, você tem um grau de precisão maior no teodolito. 2 formas de você colocar o aparelho no prumo. Eu já sempre utilizo só essa aqui, ó. Tem uma aula lá no canal que eu mostro como você faz esse ajuste aqui, ó, a partir desse nível de centro aqui, ó. Tá? Porque uma vez que você ajustou por aqui, essa bolha aqui, que é a mesma que veio do nível, ela já estaria centralizada também. Tá? Então, não é que você vai fazer um ajuste em um e no outro. Uma vez que você ajustou um,
o outro automaticamente já estará ajustado. Entendido? Depois eu coloco o teodolito aqui para mostrar para vocês legal. Tá vendo que eu posso ter amarrar aqui um prumo de pedreiro, né? Na verdade é um prumo de centro, né? Um prumo de centro, para que eu saiba exatamente onde eu estou no solo, tá? Qual é o ponto que eu estacionei meu equipamento quando eu comecei as medições, tá bom? Às vezes a gente pode usar esse nível de centro, esse prumo de centro, ou você pode utilizar bem aqui, ó, tem um visor, tá vendo um visorzinho bem aqui, ó? Quando eu olho aqui por dentro, eu enxergo exatamente esse ponto aqui, ó. Ou seja, eu vou colocar uma estaca ali, ou vou colocar um marco topográfico, e a partir dali eu digo assim, esse é o meu ponto A, tá? Que é o que eu mostrei aqui no AutoCAD. É como se eu começasse a fazer as minhas medições aqui. Porque eu preciso colocar sempre uma estaca sobre o ponto que eu estou medindo. Você nunca vai esquecer isso. Não esqueça de jamais colocar uma estaca no ponto que você está fazendo a medição. Desde onde você começou, quem é a sua ré, quem é a sua avante, que eu vou já falar também o que é isso, tá? Porque a partir dali, você vai saber que se você não continuou naquele dia, tem levantamentos topográficos que levam semanas. Então, se eu não conseguir terminar o meu levantamento, eu sei onde eu comecei, eu sei onde eu parei por causa das estacas. Tá bom? Então, você vai colocar uma estaca. Então, vamos dizer que eu tenho uma estaca A aqui e eu quero chegar em B, tá bom? Até aqui, pessoal, tudo tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Todos estão conseguindo aí acompanhar legal, tranquilo? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, né? Beleza. Ótimo. Agora que eu... Mais ou menos. É claro que vocês vão ter que ter algum pouquinho de prática para conseguir colocar ou estacionar o equipamento, tá? Mas isso não é coisa assim que você leve horas fazendo isso. Em questões de 1 minuto, 2 minutos, todos os dias não, mas levando uma certa repetição, uma certa prática, logo vocês já conseguem estacionar qualquer equipamento topográfico, tá? Que é o princípio que eu utilizei aqui no nível que eu te mostrei. Ele se repete para o teodolito, tá? Ele se repete para o teodolito. Eu também utilizo os parafusos calantes. Na estação total, já existe um prumo digital, tá? Quando eu ligo a estação total, eu tenho um visor, aí eu tenho aquele nível ali, ele está bem aqui. É um nível digital. Mas ainda assim eu venho mexer nos calantes para eu ajustar a minha estação total. Tá? Então veja que o princípio do estacionamento de um equipamento é o mesmo, ele se repete para qualquer equipamento, fazendo apenas a distinção de, por exemplo, no nível ele é analógico, tá? É uma bolha de ar mesmo. No teodolito também é analógico, ou seja, ele é uma bolinha de ar que está aqui, que eu tenho que mexer nos parafusos, eu tenho que ter essa sensibilidade. Já na estação, eu tenho já um visor digital que me diz como colocar esse equipamento, a estação total no caso, exatamente no prumo para eu fazer a minha medição topográfica. Bom, então, cada equipamento desse, ele vai ter o seu auxiliar, né? O nível e o teodolito, eles trabalham com uma mira, ou régua, às vezes você pode chamar de mira ou de régua, que é um equipamento, né, de alumínio, bem leve, e tem uma certa marcação aqui, tá? Matemática que eu preciso fazer a leitura, ou seja, fazer a interpretação para que eu consiga fazer os meus cálculos de distância. Eu coloquei ele aqui no AutoCAD para ficar melhor. É essa a simbologia que eu tenho numa mira topográfica, ok? Ou numa régua topográfica. Quem são os equipamentos que vão utilizar a mira? O nível, o teodolito, o nível e o teodolito. Porque a estação total, ele já usa um prisma, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui de um prisma para mostrar para vocês. Ó, esse é um prisma. Você já não usa mais aquela mira, aquela régua, tá bom?
que é o prisma? O prisma é um jogo de espelhos aqui, ó, tá? Que a estação total emite um laser. Esse laser vai bater dentro desse prisma e vai retornar para a estação total. A estação total vai ter a distância percorrida e a altitude do ponto que você está medindo, tá? O que é a altitude? É a cota, tá bom? Quanto que aquele ponto que você está medindo está mais acima ou abaixo em relação ao ponto de onde você está medindo, tá bom? A estação total, então, é muito mais automatizada, né, professor? Só que em comparação é muito mais caro também, né? Ela é bem mais caro. Mas, assim, eu costumo fazer uma brincadeira, uma piada, né? Diz que você não precisa ser tão topógrafo com a estação total. Você só precisa saber apertar alguns números, porque ela te dá tudo, tá? Inclusive, essa nossa que a gente tem no IFRO, ela mede a temperatura, ela mede até a umidade do ar, tá? Mas isso aí eu não preciso medir a umidade do ar, de topografia, mas ela é uma estação praticamente completa, completona. Tá? Ela te dá todas essas informações, tá? É mais fácil aprender a fazer um curso de como manusear o equipamento do que fazer um curso de topografia, no caso, né? No caso da estação. Se você souber, fizer o curso da estação, você só vai precisar estacionar ela, marcar os pontos que você quer medir, ela já te dá tudinho, tá bom? Agora, com o teodolito, é onde está a brincadeira, você tem que ser topógrafo mesmo. Com o nível, por que você tem que ser, assim, a brincadeira, né? Porque você faz, de fato, os cálculos na mão. Você faz ali na prancheta, usa régua, usa calculadora, usa um Excel. Vou mostrar bastante coisa aqui no Excel, automatizando os nossos cálculos, tá bom? Mas eu vou ensinar vocês manualmente como fazer todos esses cálculos, tá? Mas nada aqui, se você souber operar um nível e um teodolito, o segredo da estação total vai diferir apenas de fabricante para fabricante. Aí é questão de... É como se você tivesse um Windows e um Mac. É questão de você se adaptar ao sistema apenas. Mas a base, ali, no caso que eu dei, da informática é a mesma. Você vai ter os softwares, os mesmos softwares, fazendo praticamente as mesmas funções, muda apenas a questão da base dele, né? Ok, pessoal? Beleza aí? Então, vamos tratar o seguinte, eu vou começar falando, se alguém tiver alguma dúvida relacionada ou alguma ideia relacionada à metodologia avaliativa, aqui pode dar ideia, tá, pessoal? Então, nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre o equipamento, exclusivamente sobre o nível e o teodolito, tá? Sobre a mira, como interpretar a mira. Lembrando que já tem uma aula exclusiva lá no canal sobre como interpretar a mira, mas a gente vai fazer aqui, hoje, agora, um exercício de interpretação de mira, tá? Não tem segredo algum, é só questão de você saber a base, como retirar os dados, como interpretar, e aí a gente segue com o curso, tá bom? Dá uma introdução sobre a metodologia de levantamento, escrevi certo? Metodologia, tá? Ou seja, os caminhamentos. O que são caminhamentos? Vou falar agora. O método de caminhamento, ou seja, como que você vai fazer o levantamento topográfico? Tem diferença? Tem. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu coloquei já 2 métodos aqui para vocês. Vou aprofundar mais durante as aulas, mas só para a gente entender aqui o seguinte. Eu posso fazer o levantamento dessa área, tá? No AutoCAD é coisa fácil, né? Você dá um comando, o AutoCAD já te dá a área. Você, topógrafo, em campo, precisa fazer a medição dos vértices, né? Os vértices aqui, ó, são exatamente os pontos A, B, C, D e E, onde chegam as retas, tá bom? E a partir dali, eu faço o meu levantamento, tá? Então, eu tenho o vértice A e o vértice B, e eu quero, por exemplo, medir o vértice C, tá? Eu posso fazê-lo de 2 formas inicialmente. Eu posso fazer de N formas, mas as 2 principais que a gente usa
são o método de irradiação e o método de caminhamento, tá bom? Deixa eu colocar logo aqui, irradiação, caminhamento e irradiação. São duas formas diferentes de levantar a mesma área. Tá? Vamos fazer a irradiação aqui. O que é o método da irradiação? Eu quero medir a partir do ponto A, sem mover o equipamento do ponto A, eu vou medir a distância em relação a B, eu vou medir a distância em relação a C, tá vendo aqui, ó, nessa segunda figura, ó. Então, eu medi de A para B, achei 32 metros, beleza. E vou dizer como é que eu cheguei a esses 32 metros no equipamento, tá? Porque aqui no AutoCAD, você sabe, eu dou um comando, ele já me dá, não é isso que eu quero, eu quero saber como eu faço isso usando o equipamento, eu vou mostrar agora. Tá? E aí eu medi, ó, do ponto A até o ponto C. Mandei o meu colega, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui está o ponto A. Vou até colocar o equipamento lá. Vou mover ele para cá. Vou só copiar. Aqui, eu estou em A, ok? Meu equipamento está aqui em A. E o meu parceiro correu com a mira lá. Vou colocar a mira também lá no ponto B. Então está aqui o ponto B. Vou colocar a mira aqui, ó. Coloquei. Vou até rotacionar ela para ela ficar apontando para a gente, tá? Beleza? Então, o meu colega está lá no ponto B. Eu estou aqui no ponto A com o equipamento, tá? Eu tenho que apontar para ele, então deixa eu apontar aqui. Deixa eu criar um grupo e vou mirar lá nele, tá? Até deu um erro aqui, mas beleza, sem problema. É como se eu estivesse olhando lá onde está a mira. Todo mundo está enxergando aí? Eu estou aqui no ponto A com o equipamento, meu amigo está lá onde está a mira, lá no ponto B. Como é que eu faço para achar essa distância aqui entre A e B, se eu não tenho uma trena, se eu não sei utilizar o método dos passos, tá? É só um parêntese aqui. Alguém aqui já mediu distância contando passo? Sabe medir a distância contando passo? Já tem uma técnica aí, tantos passos meus são tantos centímetros. Alguém já teve essa curiosidade ou não? Na guarda-mirim ensinavam a gente a marchar, contando passo. A cada 2 passos da marcha dava 1 metro. Mas eu não sei se eu lembro como é que faz, não. Mas é uma forma, né? A gente, às vezes, você não tem disponível um equipamento topográfico, uma mira, uma régua, até uma trena você não tem. Né? Então, por exemplo, o meu passo mede 76 centímetros. Então, por que eu sei disso? Porque eu já precisei fazer a medição, né? Então, eu medi o meu passo. Então, é o ideal que você, para começar, a gente tem até uma brincadeira, né? Todo topógrafo começa medindo passo. Tá? Que qual é a medida do teu passo. Às vezes é até uma pegadinha. Se o professor perguntar para você, sabe quanto mede o teu passo? O aluno não sabe, então você vai ter que aprender para poder entrar no curso de topografia. É só uma brincadeira, tá? Mas vamos lá, eu quero medir, eu já estou com o equipamento aqui, eu estou trabalhando como um auxiliar, ou eu fiz um empréstimo aí, comprei meu equipamento e agora estou trabalhando com topografia, tá? Eu vou sempre precisar de um auxiliar, ou seja, a pessoa que vai segurar essa mira, tá? Porque a mira também tem deixa eu ver se está aqui, eu acho que eu até coloquei. A mira também tem, olha ele aqui, ó, um nível de bolha. Olha ele aqui, ó. O que isso quer dizer? Essa mira não pode ser segurada, sustentada pelo teu auxiliar de qualquer forma. Ele tem também que manter essa mira aprumada, ok? E ele vai ter que utilizar aí esse dispositivo também, que parece um nível, né? Um nível de bolha. Deixa eu mostrar de novo aqui para vocês. É igual o que tem no nosso nível aqui, como eu mostrei para vocês, tá bom? Beleza. Feito isso, ele está segurando corretamente lá o meu equipamento. Eu já estacionei aqui o meu nível ou o meu teodolito. Aqui eu estou com o teodolito, tá? Tá vendo que tem um triângulo aqui em cima? Esse é o dispositivo inicial para você observar onde está a tua mira, tá? A tua régua.
Eu posso chamar às vezes de mira, às vezes de régua, eu estou falando da mesma coisa, tá, pessoal? Ele tem uma cruz aqui dentro, que é como se fosse uma mira de arma, né? Uma mira sniper, que ele vai buscar onde está lá. Só que ele não dá zoom, né? Você não tem o zoom aqui. É só para você mais ou menos balizar o teu equipamento. Depois que você veio desse carinha aqui, você olha na objetiva. Aí aqui você tem o zoom, aproxima bastante, você consegue enxergar os números que vão aparecer aqui, ó. Esses números aqui, ó. Tá, na verdade, esse número aqui é só o decímetro, tá? É só a indicação de decímetro. Então, ele começa no 1, ou seja, eu tenho 10 centímetros aqui, ó. Da base da régua que está sobre um ponto no solo até aqui, eu tenho 10 centímetros. Se você observar, ó, aqui eu tenho 9 espacinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Se eu contar do zero, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na verdade, são 10 espaços, tá? Então, eu tenho aqui 10 centímetros. E eu conto desde esse espaço aqui vazio, ó. A partir da base da mira, esse espaço vazio aqui já é um centímetro, tá? Cada bloquinho desse aqui, ó, é 1 centímetro, tá, pessoal? 0,1 metro, tá bom? 0,1 metro aqui. Tem miras que eles só colocam o número inteiro, 1, 2, 3, mas são decímetros, tá bom? Aqui é o metro, tá? Então, 0,1 metro são 10 centímetros, tá bom? Quando eu chegar aqui, ó, em 10 decímetros, quer dizer que eu estou a 1 metro do chão, tá? Se eu medir aqui, ó, deixa eu pedir uma cota daqui até o chão. Peguei errado aqui. Daqui até o chão, eu tenho 100 centímetros, né? Ou seja, 1 metro, 1000 milímetros lá. Por que ele contou em milímetros? Porque eu desenhei essa régua em milímetros, tá bom? Olha lá, ó, tem uma distância de 10 aqui, ó. Tá? Daqui até aqui, ó, 10 milímetros, tá bom? Ou seja, 1 centímetro. Essa régua, ela é contada, cada espacinho desse é 1 centímetro, ou você também pode interpretar como 10 milímetros, tá? Ó, lá, ó. Bom? Então, 10 em 10 aqui milímetros. Eu vou fazer a interpretação dessa mira já já junto com vocês. Então, olhei, estou com o meu equipamento já estacionado, mirei e eu enxerguei isso aqui, a mira. Tá? Vou apagar isso aqui. Só que aí, quando eu estou olhando dentro da minha objetiva, aqui dentro, eu estou enxergando os meus estadimétricos. Quem são os estadimétricos? Você enxerga isso aqui, ó, lá dentro. Todo mundo está enxergando esse círculo aqui? Meio, parece uma mira, né? Quem joga aí videogame sabe do que eu estou falando. Tá? Eu enxergo isso aqui, ó. Então, eu tenho aqui um fio que cruza toda a extensão do meu círculo. Um fio vertical, um fio horizontal, de fora a fora, tá bom? E eu tenho outros 2 carinhas aqui. Esse de cima e esse de baixo aqui. Então, quando eu observar dentro da minha mira, eu vou enxergar isso aqui. O meu círculo com aqueles 4 fios, e eles vão estar tocando, eu coloquei em cima, mas ele pode estar em outra posição aqui, ó. Ele pode estar indo em qualquer direção, para cima ou para baixo aqui, tá bom? Primeira coisa, então, que você vai fazer quando o teu operador lá com a tua mira já se posicionou e já aprumou ela. Você vai também aprumar o teu equipamento bem no centro. Ó. Essa linha vertical tem que estar bem no centro da tua mira. Tá? Se ele estiver, por exemplo, eu vou rotacionar ele aqui, eu vou mostrar alguns erros que podem acontecer. Deixa eu rotacionar. Bem pouquinho eu vou rotacionar, tá? Vamos dizer que a mira estivesse um pouquinho inclinada, tá? Estivesse para fora aqui, ó. Tá? Dessa forma aqui, ó. Então, se você sabe que o teu equipamento, que é bem mais preciso, já está aprumado e, de alguma forma,
a tua mira lá atrás está desalinhada, ela está rotacionada, você tem que pedir a atenção do operador lá da mira, tá? Vê aí que está errado aqui, não está inclinada, a mira está rotacionada. Ah, porque o meu orto está ligado, caramba. Tá, rotacionei aqui, beleza, olha lá, ó. Tá vendo? Todo mundo está enxergando aí? O que está errado? É o teu instrumento ou é a mira? Se você já estacionou a mira certinho, o teodolito, o nível, a estação total certinho, o erro está no teu operador. Tá? Você não vai começar a medir nada, você não vai retirar nada do teu operador se essa régua que está aqui atrás não estiver exatamente na vertical. Como é que eu sei que ela está na vertical? Quando eu alinhar essa linha vertical da minha visada, tá? Que está na minha luneta, com essa linha vertical imaginária que está passando aqui, ó. Então, eu tenho que fazer isso aqui, trazer essa linha para cá, ó. Como se ela estivesse bem no centro, todo mundo está conseguindo enxergar aí, bem no centro da mira, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer. Ok? Até aqui, pessoal, beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma observação aí a ser feita? Feita aqui a observação, tá? Aí eu posso já começar a coletar dados, tá bom? Eu já posso começar a coletar dados. Quando eu chegar lá na frente, que eu for falar de medida angular, tá bom? Então eu tenho o vertical e o horizontal. O equipamento me dá uma medida de ângulo da seguinte forma. Eu vou chutar um ângulo aqui, 87 graus, 32 minutos, 19 segundos. Aqui eu estou a 168 graus, 21 minutos, 52 segundos. Eu vou falar disso aqui para vocês mais à frente, tá bom? A gente conhece o plano cartesiano porque a gente aprendeu, né, lá com a professora de matemática, que o plano cartesiano ele é dividido em ângulos. Esses ângulos, ou graus, eles partem de 0, 90, 180, 270 e chegam a uma volta em 360, né? E eles são medidos em números inteiros. 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus. Tá? Ainda na próxima aula, ou na aula 3, eu vou falar sobre essa diferenciação aqui, ó. Eu não tenho apenas 1 grau inteiro, eu tenho uma fração do grau. Tudo bem? A gente vai aprender a fazer cálculos com esses ângulos aqui, tá? Porque eu preciso fazer adição e subtração de graus, tá? Para que eu consiga trabalhar com topografia. Por ser uma ciência que prima pela exatidão dos cálculos, eu não posso trabalhar sempre com ângulos inteiros, tá? O próximo ângulo depois de 87 seria, lógico, o 88. Mas eu não estou nem em 87 inteiro, nem em 88 inteiro. Eu estou no meio do caminho ali, tá? Por isso que tem aqui essa forma aqui ainda decimal fracionária, tá bom? Que é uma parte do ângulo. Mais para frente no curso a gente vai falar também sobre isso. Fiz todos os ajustes ali, estou enxergando isso aqui. Vamos dizer que eu esteja enxergando isso aqui, tá? Aí vem uma coisa interessante. Eu vou tirar um print aqui, vou lançar. Todo mundo aí enxergando minha tela, beleza? Se você observar, pessoal, esses 3 fios horizontais, a gente nomeia os 3, tá? O fiozinho que está lá em cima, tá? Eu chamo de fio superior. Então, esse carinha que está bem aqui, ó, é o meu fio superior, tá? Esse grandão aqui, ó, horizontal, tá? Todos os horizontais. É o meu fio médio. E esse carinha que está aqui embaixo, ó, é o meu fio inferior. Então, a partir daqui a gente já tem uma primeira informação para levantamento topográfico. Quando eu estiver observando a minha objetiva lá, a minha luneta, eu tenho 3 fios principais, tá? Logo, 3 fios principais horizontais. Não esqueça do vertical
que você utiliza para saber se a mira está no prumo corretamente. Fio superior, fio médio, fio inferior. Para fora, vou tirar ela aqui. Olha lá, ó, tá? Então, eu tenho um fio menorzinho que está em cima, um fio grandão que está no meio e um fio inferior também. Fio superior, fio médio, fio inferior, tá? É o que está aqui. Fio superior, fio médio, fio inferior. Se você observar, esses fios, eles estão tocando em um ponto da minha mira, tá? Ó. Ou seja, se você observar, o meu fio superior, ele está na casa do decímetro, decímetro 14. Se o decímetro é 14, o metro é 1/10 dele. Então, ou seja, eu estou a 1,40 m. É a altura desse fio aqui, ó. Aí que vem a grande sacada de você fazer a interpretação dessa unidade aqui, decimal, centesimal e até do milímetro, tá bom? Lembra que eu falei que cada quadradinho desse tem 1 centímetro de altura? Então, ó, eu tenho um quadradinho imaginário aqui, eu tenho um outro pintado aqui, todos eles têm 1 centímetro de altura. Se preocupe com a altura, tá? Rapaz, está caindo uma chuva. Tá? Então, cada bloquinho desse tem 1 centímetro. Cada bloco, né, retangularzinho desse aí, ele vai ter 1 centímetro de altura. Se ele tem 1 centímetro de altura, eu posso dizer também que ele tem 10 milímetros de altura. É aí que está. Onde estão esses 10 milímetros? É aí que entra a tua interpretação. Tá bom? É aí que entra a tua interpretação. Porque eles não está subdividido aqui em milímetros. Eu não estou conseguindo enxergar o milímetro aqui. Mas, para facilitar para vocês, eu faço a divisão aqui do milímetro, tá? Eu vou criar uma linha horizontal aqui e vou copiar essa linha, cada 1 milímetro, uma coluna, 10 linhas, 11 linhas. Professor, mas lá na mira lá, vai ter esses risquinhos marcados, a gente tem que ir por meio que dedução? Não, é dedução, é você quem tem que interpretar. Tá? Eu vou te mostrar uma mira aqui, você só está enxergando lá, de fato, isso aqui, ó. Você só enxerga isso aqui, ó. Tá? Ou seja, 16 decímetros é 1,60 m. Mas se esse cara estiver cortando em algum ponto aqui, a interpretação é sua. Se você errar, é erro seu. Tá bom? Eu estou colocando aqui esses pontinhos aqui, ó, para te mostrar que tem 10 milímetros aqui. Tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? Vamos dizer que o teu fio esteja bem aqui, ó. Vou passar um fio em qualquer ponto aqui, ó. A interpretação é sua. Tá? Vamos dizer que esse fosse o meu fio superior. Então, ele estaria na casa do 15, no bloco 0, 1. Lembrando que eu sempre começo a contar do 0, tá? 0, 1. Tá? Então, eu estaria a 1 metro, 500. Aqui é o 1, então eu colocaria 1, 510, mas ainda tenho aqui, ó, uma interpretação entre 1, 2 e 3, né? Eu posso colocar 3 aqui. Então, esse meu fio estaria a 1,513 do chão. Vou colocar aqui, ó. Olha lá, ó. Como é que eu faço para interpretar aqui se eu não tenho essas 10 linhas horizontais para me auxiliar? É questão de interpretação. Tá? A dica que eu sempre dou para os alunos é a seguinte: sempre comece da casinha do 0, ou seja, esse é o bloco do 0, 1, 2, 3, 4. A primeira, isso daqui não parece um E, a letra E, pessoal? Veja que ela pode ser invertida, tá? Mas sempre vai parecer um E, ó. Ó, um E invertido, um E normal. Um E invertido, um E normal. Parece um E, né? A dica que eu deixo é, se você está na dúvida, a base do E sempre é a casa do 5. Tá? Se você não está sabendo contar, que casa é essa aqui? Se essa aqui é a casa do 5, essa seria a casa do 4. Tá bom? Se estivesse bem aqui, ó,
botar uma linha aqui. Se estivesse bem aqui, professor. Essa daqui é a casa do 5, espaço do 6, espaço do 7. Tá? Aí veja que ele está em um ponto aqui próximo do meio. Próximo do meio. Logo, eu teria 1,8704. Tá? 1,874. Ou 5. É questão da sua interpretação. Tá bom? Às vezes esse fio vai estar um pouquinho mais para cima, vai estar um pouquinho mais para baixo. Estão vendo a linha subindo e descendo aí, pessoal? Às vezes vai estar aqui, ó, na casinha do 1, do 2. É questão de sua interpretação, tá bom? E professor, faz um exemplo aí dos 3 fios. Vou fazer agora com vocês, tá? Então, vamos lá. Eu vou puxar aqui, eu vou puxar um exemplo novo. Vamos fazer essa leitura aqui, ó. Vamos dizer que eu esteja aqui mesmo, pode ser? Eu fiz aqui os 10, mas eu vou tirar eles aqui. E já vou deixar eles salvo como um modelo, tá? Vou deixar eles aqui, paradinhos aqui, para ser a prova, para tirar a prova. Vamos lá, vamos fazer essa interpretação aqui, ó. Estou fazendo a leitura, essa mira que está aqui atrás, ó, ela está lá no ponto B, tá? Eu estou olhando na minha objetiva e estou enxergando isso aqui. Então, eu vou tirar o print da minha tela agora. Vou jogar aqui. Só diminuir o zoom. Então, ó, bem aqui, ó. Beleza. Então, bem aqui, ó. Acho que o verde ou o branco fica melhor para vocês enxergarem, hein? Branco, vamos ver. Tá vendo o fio superior bem aqui, ó? Tá? Esse é o meu fio superior. O grandão sempre é o fio médio. O meu fio inferior tá bem aqui, ó. Bem aqui, ele, ó. Fio inferior. Tá? Qual é a leitura que eu vou fazer agora? Vamos lá, fio superior vale. Ele está dentro da casa do 14. Então, eu já coloco esse 14 aqui, ó, só que eu acrescento uma vírgula, tá? Ou seja, eu estou a 1,40 m. Mas lembrando, a topografia ela precisa de mais precisão. Então, não vai ser 40. Isso aqui vai virar um múltiplo centenário, tá? Ou seja, ele vai virar um 400 e alguma coisa. Então, vamos lá. Olha lá, ó, essa daqui, ó, lembra? Esse fio maior, ele indica o início e o fim, ó. Então, aqui eu tenho o início do 14 e bem aqui, ó, é o fim do 14, tá? Então, dentro desse espaço aqui, ó, eu tenho a unidade dos 14 decímetros. Então, o primeiro espaço em branco, ele sempre é o 0. O segundo bloquinho de vermelho, pode ser o preto às vezes, já é o 1. 2, 3, 4. Ó, a primeira perninha do E sempre é o 5, tá? 6. Opa, estou na casinha do 7. Todo mundo conseguiu enxergar aí? Eu já vou colocar um 7 aqui então, ó. Esse aqui é o 8, o 9, e aí eu zerei, tá bom? 99, quando eu chego na linha já é o 0 da casa seguinte, tá bom? Aí vem a tua interpretação. Ele não está no meio, mas está entre o 5 e o 0, tá? Então, vai entrar ou um 0 ou um 5 aqui. Mas veja que ele não está bem no meio, tá bom? Eu vou voltar no AutoCAD, no AutoCAD eu consigo aproximar bastante. Olha lá, ó. O que vocês me dizem aqui? Está no 3, no 4 ou no 5? Lembrando que eu tenho aqui para tirar a prova agora. Então, eu tenho um espaço aqui, ó, de 10 centímetros, tá? Dessa linha que está aqui. Vou colocar uma linha aqui, ó. Dessa linha, vou até mudar a cor para ficar mais destacado ainda para vocês, tá? Vou colocar de amarelo para ficar bacaninho. Ok, então, amarelinha, tá vendo a linha amarela? E embaixo também. Então, aqui é 0, aqui é 10. E no meio, lógico, no meio é 5. Então, onde vocês acham que está essa linha aqui? Ó? Eu acho que está na casa do 4. Ou muito próximo do 4. Então, é o que eu colocaria aqui, ó. 1,474. Tá? Acabei de fazer a leitura do meu fio superior. Ok? O meu fio médio está onde? Vamos medir. Também está na casa do 14, então é 1,4
ele está passando na casa do 2, lembrando que você também não tem esses números que eu coloquei aqui, tá? 0, 1, 2, não tem. Veja como que é a mira. Ela é nua, não tem número algum a não ser o decímetro. Então, é questão de interpretação. Então, eu sei que é a casa do 2, então eu vou colocar um 2 aqui. E dentro do centímetro 2, eu vou colocar no AutoCAD mais uma vez para dar o zoom. Então, 0, 1, 2, eu também acho que é 4 aqui, tá? Então, E 4. professor, acho que é o 3, hein? É o 3? Não tem problema, então vamos lá, vamos colocar o 3. Mas é isso, pessoal, você sempre tem, a engenharia é assim, você pode passar um projeto para 3 profissionais, 10 profissionais diferentes, cada um vai te dar uma solução diferente, tá? Ela nunca é uma ciência assim que cada um vai apresentar o mesmo resultado, todos vão apresentar o mesmo resultado. O interessante dessa ciência, da engenharia, é exatamente divergir, mas ainda assim chegar a um resultado satisfatório. Beleza? Então, 1,423. Legal. Vamos medir, ó, o fio inferior. Deixa eu colocar no AutoCAD, onde está nu. Aqui, ó. Tá bem aqui ele, ó. É a casa do decímetro 13, tá bom? Então, vamos lá. Então, o fio inferior está na casa do decímetro 13, ou seja, 1,30 m. Aí eu vou lá, ó. Lembra que é a casa a perninha do E aqui é o 5, esse seria o 6, esse é o 7. Eu vou colocar um 7 aqui. E aí fica a interpretação, é 4 ou é 3? Vamos colocar aqui 3. E aí é muito fácil você fazer agora o cálculo da distância, tá bom? Vamos lá, vai diferir alguma coisa? Vai. Então eu vou chamar aqui um novo, deixar ele mais para o cantinho aqui. Professor, tem alguma distância máxima do teodolito entre o teodolito e a mira? Os dois praticamente têm o mesmo equipamento quanto a esse zoom que é dado, tá? Teodolito, nível, eles têm por exemplo, um alcance, vamos chamar assim, que em inglês é range, tá? Eles têm um alcance, um range, de até 4.000 metros, mas você não tem definição se você tentar fazer uma medição de 4.000 metros, tá bom? No máximo 1.000 metros. Você ainda... Por quê? Dependendo da hora do dia, não sei se vocês sabem daquele efeito do calor sobre a luz. Já perceberam quando você olha no asfalto assim, ó, parece que o asfalto está dançando? Não sei se é o asfalto que está dançando, alguma coisa. Já perceberam esse efeito do calor sobre a luz? Sim, meio que dá uma ilusão de ótica, né? Dá uma ilusão, exatamente. Então, dependendo da hora do dia, você é influenciado por esse efeito. Então, até 1.000 metros menos é ideal, tá? Até 500 metros já começa a ser interferido, a haver interferência na tua interpretação. Esses números começam a dançar, tá bom? Então, 500 metros para baixo, você faz uma leitura excelente. O interessante, então, seria dividir, tipo, grandes áreas em pequenas, né? Para fazer um cálculo mais exato. Mas assim, raramente você vai ter um alinhamento de 1 quilômetro. Raramente você vai trabalhar com um alinhamento tão grande assim. A não ser que você esteja, por exemplo, trabalhando em estradas, mas em estradas você já tem uma outra metodologia, você vai através de estacas. Em estradas, o levantamento topográfico para estradas ele é feito a cada 20 metros, tá bom? A cada 20 metros, o topógrafo tem que lançar uma estaca. E aí você vai fazendo essa medição, 20, 20, 20, 20, 20, tá bom? Mas aqui a gente está tratando, né, de uma forma geral. Quando você vai para, por exemplo, levantamento de barragem, ou você vai para uma estrada, ou você vai para uma edificação, ou você vai para um corte-aterro, né, onde aí corte-aterro é geral, você pode usar em N situações, tá? O corte e o aterro.
Quem calcula essa volumetria, onde vai iniciar o corte, onde vai se finalizar, é exatamente o topógrafo, tá bom? É você, quando você for trabalhar com topografia. Beleza? É uma área, a topografia, ela praticamente não tem limites quanto à aplicação dela. Até às vezes, você está edificando um prédio com múltiplos pavimentos e está ventando demais, o cara quer tirar o prumo do prédio, tá? Você está lá no 6º andar, quer tirar o prumo para fins de fiscalização, para ver se a caixaria está bem executada, se os pilares estão no prumo, e está ventando demais, você não consegue fazer essa medição com o prumo. Você chama um topógrafo. Tá? Essa linha vertical aqui, ó, que eu mostrei para vocês, ela também serve para tirar prumo de edifícios, tá? Aí o cara vai dizer, não, o edifício está meio assim, está meio assado. Até nisso a topografia vai te ajudar, pode te ajudar, tá bom? Vamos lá, a gente viu então o seguinte. Até aqui, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo, ainda não entramos, tem muita coisa, tá, pessoal? Não entramos em ângulo, em grau, em medida de área, em medida de distância, tá bom? A gente vai ver muita fórmula aqui. Uma coisa que eu vou pedir de vocês, se alguém tiver assim, meio cambaleando em trigonometria, dê uma estudada, porque a trigonometria é a mãe da topografia, tá? Lembrando, a trigonometria é a mãe da topografia. Praticamente 99% dos serviços que você vai executar, a não ser que você esteja com uma estação total, mas dentro dos outros equipamentos, a questão da trigonometria vai ser utilizada. Você vai utilizar a questão de ângulo, seno, cosseno, tangente, arco, seno, arco, cosseno. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu chamar um novo aqui. Então, a gente chamou lá fio superior 1,474. Vamos tirar a prova, né? Fio médio, a gente leu 1,423. Fio inferior, a gente leu 1,373. O que a gente não fez aqui no AutoCAD? Tirar a prova, né? Vamos tirar a prova aqui, ó. Lembra que eu coloquei esse carinha aqui, ó? Vamos chamar ele aqui para ver se estava certo aqui o nosso amiguinho. Ó, estava entre o 3 e o 4, né? Tá vendo, ó? Aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, entre o 3 e o 4, a gente colocou 4, né? Vamos ver aqui embaixo. Lá no médio, vamos ver no médio. Também foi 4, né? Ó. Então, 1, 2, 3. Tá entre o 3 e o 4, tá? Então, é por isso que a gente divergiu, né? Eu disse que foi 4, ele disse que foi 3. Não tem problema, tá, pessoal? Isso aqui não é motivo de discussão de auditoria, tá bom? Isso aqui é questão de divergência de interpretação do profissional. Vamos ver como ficou lá no inferior. Trazer aqui para o inferior. A gente disse que foi 3 também. Entre o 3 e o 4, então está correto, tá? Então, beleza. Achamos fio superior, achamos fio médio, achamos fio inferior. E agora, como é que eu faço o cálculo da distância? Se eu estiver com o meu amigo nível, se eu estiver com o nível, deixa eu afastar aqui para vocês terem uma... Se eu estiver com esse carinha aqui, o nível, perceba que ele não faz essa oscilação assim, ó. Ou seja, ele sempre aponta para o horizonte. O que é isso? O que eu estou falando? É como se, ó, ele sempre apontasse para o horizonte, lá, sempre para lá. Tá? Ou, se eu quiser explicar melhor, também posso utilizar aqui o plano topográfico, o plano cartesiano, tá? Deixa eu fazer um círculo. Então, o aparelho também usa essa notação. Nessa direção aqui, ó, da origem em sentido vertical, eu tenho o meu zênite, tá? Vou explicar melhor quem é esse cara, tá? Mas o aparelho mede assim, tá? 0 graus em zênite, e aí ele vai tombando, o ângulo vai aumentando até chegar a 90. Essa é a minha linha do horizonte, tá? Então, quer dizer que o meu instrumento, ele está em 90 graus, tá? Na linha do horizonte, tudo bem?
Então, vamos lá, o seguinte. Como ele não está oscilando, eu não tenho ângulo, né, quebrado, ele está exatamente em 90 graus, eu vou chamar uma outra reta aqui para explicar legalzinho isso aqui. Vamos dizer, ó, que se eu estivesse usando um teodolito, ele estivesse com esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é de 86 graus exatos, tá? Não vou deixar quebrado, 86 graus, tá bom? Esse ângulo alfa aqui. Alfa não, vou usar beta. Veja que existe um ângulo complementar aqui, ó. Essa distância angular é o que falta para 90, todo mundo concorda? Então, se eu tenho 0 aqui em zênite, tombei a luneta até 86, então para 90 falta um complementar que seriam 4 graus, tá? Esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar de alfa, tá? Ou seja, o meu alfa é o meu ângulo beta, ou seja, 90 menos beta. Tá? É um complementar, tá bom? Da trigonometria. Então, se eu tenho entre 0 e 90, eu tenho já 86, falta para 90 exatamente 4 graus, tá? E aí, se ele tiver quebrado, também vai ter um ângulo quebrado aqui. Mas só para a gente exemplificar, ou seja, esse ângulo no instrumento ele é 90, mas para a gente fazer a interpretação nossa, para fins de cálculo, ele é 0, tá? É como se... Por que ele é 0? É como se eu tivesse andado de 0 até 90 e o meu horizonte é que é 0, tá bom? É isso aqui, ó. São duas formas diferentes de você fazer a interpretação. Então, vou fazer um círculo aqui, um círculo aqui. Aí está o segredo de você sempre interpretar corretamente, tá? Para o instrumento, eu tenho a seguinte notação. 0, 90, tá bom? Para nós, para a gente, seres humanos, para entrar na fórmula, a fórmula vai considerar 0 aqui, ó. Então, você sempre vai precisar fazer, ó, uma subtração de 90 graus, ok? Sempre para fins de entrar na fórmula. Eu vou mostrar já já para vocês que fórmula é essa. Então, veja só. Esses instrumentos, o teodolito, o nível, eles têm uma constante, tá? Uma constante. A gente chama de... Opa, deixa eu mudar essa cor aqui. Que a gente chama de constante do instrumento. Que constante é essa? É como se fosse a unidade que eu estivesse trabalhando, tá? É uma unidade centesimal, ok? É a constante do meu instrumento, ela é 100. Tá? Ou seja, a minha fórmula para eu encontrar essa distância horizontal aqui, ó, que vai entre o ponto A, que está aqui, e o ponto B, que está lá, ou se eu quiser mostrar no AutoCAD, é isso aqui, ó. Da onde saíram esses 32 metros? Exatamente da interpretação que eu faço. É claro que aqui não vai dar 32, porque eu chutei ali uma distância, tá? Mas que distância é essa aqui, ó? Essa distância horizontal é exatamente essa constante multiplicado por um H aqui, ó. Se eu estiver trabalhando com nível, tá? Se eu estiver trabalhando com nível, olha como é simples trabalhar com nível. Então, medidas de distância. Se eu estiver trabalhando com nível, essa minha distância horizontal é a constante do aparelho multiplicado por H. Então, quem é C? C é a constante do aparelho. C vale 100. Esse H, o que é o H aqui, pessoal? Vou mostrar para vocês quem é o H. O H é a distância que você percorreu do fio superior até o fio inferior. É essa distância aqui, ó. Esse é o teu H. Então, o meu H é o fio superior menos o fio inferior. Olha só que fácil fazer isso aqui. Então, se eu tenho aqui, ó, deixa eu chamar a minha calculadora.
para a gente fazer esse cálculo aqui agora. Que chuva, meu. Vocês estão chovendo aí onde vocês estão também ou só aqui na Zona Sul? É em todo lugar, professor. Meu Deus. Vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Quem é o meu H? O meu H, eu acabei de dizer que é a diferença, ou seja, essa distância focal aqui, ó, que foi do fio superior até o fio inferior. Então, se é uma diferença, eu vou fazer, ó, fio superior menos fio inferior na nossa calculadora. Então, foi 1,474 menos 1,373. Deu uma distância ali, uma diferença, ou seja, o meu H é 0,101, tá? Então, o meu H é 0,101. Então, isso quer dizer que, agora se eu fizer a substituição aqui de C valendo 100, H valendo 0,101, distância que está os meus pontos medidos não é o caso aqui do AutoCAD, mais uma vez, tá? Não vai dar 32, porque eu chutei aqui um ponto qualquer, tá bom? 100 que multiplica 0,101. Ou seja, a minha distância horizontal foi de 10 metros e 10, tá? 10 metros e 10 centímetros. Seria a distância que eu acabei de retirar ao fazer essa leitura aqui. Tudo bem, pessoal? Para ajudá-los, as informações que eu retirei, então, estão aqui, ó. Eu fiz uma planilhinha no Excel, claro que ela não está toda organizada, mas olha só, a leitura que eu fiz do fio superior, fio médio e fio inferior, da distância entre A, aqui seria o meu A, e o meu B, tá? Entre A e B, eu fiz a leitura aqui, ó. Desculpa, aqui é B. Ok? Olha lá, eu li no fio superior 1,480, no fio médio eu li 1,320, no fio inferior eu li 1,160. O meu H, eu fiz aqui, ó, olha a minha fórmula, o que está em B menos o que está em B2 menos o que está em B4. Então, se eu subtrair 1,480 menos 1,160, vai dar 0,32. Então, esse é o meu H. Se eu estiver medindo em um nível, ou seja, eu não estou preocupado com altitude, que fique bem claro. E eu estou fazendo a medida como se eu estivesse utilizando um nível, tá bom? Ou seja, eu não tenho uma angulação vertical. Esse carinha aqui, ó. Por que eu estou falando dessa angulação vertical? Porque pode acontecer isso aqui, ó. Esse carinha aqui, que é a minha objetiva, eu posso fazer isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Ela tem essa movimentação vertical aqui, ó. Então, às vezes eu posso estar olhando para cima, às vezes eu posso estar olhando para baixo, diferente do nível, que ele não tem essa oscilação aqui vertical, tá? Só horizontal. Tudo bem? Então, a gente acabou de fazer um cálculo de distância, tá? Utilizando uma simples formulação aqui de constante do aparelho e essa multiplicação desse meu H. Então, o primeiro segredo que eu quero que vocês já retirem dessa primeira nossa aula aqui, como interpretar a mira. Como interpretar a mira. Qualquer coisa, eu deixei um desafio para vocês, que está na aula, deixa eu ver se é a aula 2. 2, tá? Aula 2, como medir distâncias e alturas com nível óptico, tá bom? Tem um desafio lá para vocês, me respondam aí, para eu saber calcular essa distância horizontal, tá bom? Bom, até aqui, pessoal, alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma manifestação aí? Estão com dúvida? Estão conseguindo acompanhar? E aí, galera, todo mundo aí já? Bora. Bora acabar a sala, professor, bora. Vamos. Bora. Tem muita coisa, galera, para a gente aprender, a fazer, a desenvolver aqui
eu não falei no início, mas a topografia, ela é assim, ela é apaixonante. Você começa a fazer os cálculos, fazer as medidas, ver que a tua interpretação está correta, que você está fazendo as análises corretamente, nossa, isso te dá uma sensação de empoderamento, de poder mesmo, porra, eu sou capaz, eu consigo, que isso te estimula até às vezes a pensar assim, pô, será que eu vou trabalhar com topografia? Será que é interessante? Será que é interessante eu investir no equipamento de entrada agora, um nível, né, que custa com R$1.000, R$1.500 você monta já um equipamento topográfico, um nível com régua e tripé, e já começa a trabalhar com isso, tá? A questão salarial também, você consegue sim fazer um salário até razoavelmente bom, né? Tem muita coisa a ser feita aí, na questão de levantamento, de estudos, de laudos de topografia que você faz também. Isso tudo é atribuição de vocês também, tá? Enquanto engenheiros, logo aí já no mercado, tá bom? Eu gosto bastante, gosto muito. Eu coloquei aqui agora no tripé o teodolito, tá? Eu estou com o teodolito aqui em cima agora. E lembra que eu falei da bolha de centro? Olha ela aqui, ó. Tá vendo? Ela está fora porque eu não coloquei no prumo ainda, tá? Então eu vou falar dos botões todos, apresentar o equipamento. É claro que em uma aula apenas não dá para eu falar tudo do equipamento, tá? Mas a gente vai ao longo das aulas aí, vamos falar bastante. Olha ela aqui, ó. Tá vendo? Se você observar, ela está fora. Ela está para a esquerda aqui, ó. Ela tem que estar entre essas duas hastes, tá bom? Entre essas duas hastes aqui. E, é claro, o equipamento também vai contar com os calantes, tá bom? Ó, um aqui, o outro está aqui do outro lado. Deixa eu virar o equipamento. Aqui ele, tá? Então, são 3 parafusos. Travei aqui o equipamento de novo aqui embaixo. A diferença de você colocar no prumo esse equipamento em relação ao nível é onde você vai utilizar. Se você vai utilizar essa bolha, estão vendo ela bem aqui, ó? Tá vendo? Aquela mesma bolha que está no nível está aqui, ó. Ou se você vai utilizar aqui em cima, tá? Eu sempre já faço por aqui, tá bom? É bem mais prático, é bem mais preciso fazer por aqui do que fazer pela bolha. Porque no momento que você coloca o aparelho no nível, no prumo, por essa bolha de centro, a bolha de nível lá embaixo já automaticamente já estará também. Então o equipamento já vai estar ajustado. Veja que deixa eu ligar ele aqui. Veja que ele tem dois compartimentos de bateria, tá? Um para pilha, caiu aqui, e o outro uma bateria recarregável. Como esse equipamento passou por muitos ciclos, a gente já está com problema de carga de bateria, tá? Porque ele foi muito utilizado aí desde 2015, bastante, eu usei muito ele, muita recarga, tá? Então a bateria ela já está apresentando alguns problemas de recarga, tá? Então, ó, eu coloquei ela aqui, deixa eu dar um zoom aqui, para ficar melhor para vocês verem, tá? Tá, ó. Veja que ele tem 2 contatos, ó, um desse lado e um desse lado, que é o que vai entrar com esses 2 contatinhos aqui. Vou colocar, aí eu giro esse travei, tá? Aqui eu travo, tá bom? Aí eu aperto e seguro esse botãozinho aqui, que eu acho, ó, já até descarregou, eu acho, hein? Aí ligou. Tá vendo? Todo mundo tá enxergando aqui meu visor, ó? V e H são exatamente o meu ângulo vertical e o meu ângulo horizontal. Ele está pedindo para eu setar 0 aqui, porque eu ainda não ajustei o equipamento e eu ainda não ajustei aqui a minha luneta, ó. Tá, ó. Veja que ele diz aqui, ó, tilt, deu erro, ou seja, o equipamento não está aprumado ainda. E de fato eu não fiz isso ainda. Mas veja que eu tenho o nível de bateria aqui, o ângulo horizontal que está com erro, desculpa, o ângulo vertical que está com erro, o ângulo horizontal que está marcando já, ó. Se você observar, o simples fato de eu tocar no aparelho, olha o que está acontecendo com os segundos aqui, ó. Eu vou travar ele, aqui, ó. Tem um botão aqui
um parafuso, desculpa, um parafuso que ele é tanto ajuste aqui para travar, quanto ajuste fino, tá? Então, o interno sempre é o travamento. Então, eu vou travar, travei. Se eu vou tocar no aparelho agora, olha lá, ele dá uma oscilação, tá? Ele é muito sensível. E isso nem se fala com a estação, trabalhar com a estação, tá? Vamos fazer o ajuste aqui agora, então. Antes de fazer esse ajuste, deixa eu vir para cá, rapidão, para a gente continuar aqui falando sobre essa informação aqui. Lembra que eu mostrei para vocês uma planilha? Todo mundo está enxergando a minha tela, né? Eu mostrei uma planilha para vocês, na qual eu tenho todas as medidas, as informações dessa área que eu levantei aqui, ó. Essa área não existe, tá? Eu criei na minha cabeça, tá bom? Mas eu já consigo aqui ter algumas informações. Veja, a distância entre A e B foi de 32 metros, porque eu fiz a seguinte leitura. Fio superior 1,480, fio médio 1,320, fio inferior 1,160. Fiz a subtração do fio superior pelo inferior, que eu achei meu H, e a minha distância horizontal deu 32 metros, tá bom? Eu estou fazendo esse levantamento com o nível. Por que eu abordo bastante isso? Porque a gente vai observar, quando nós estivermos trabalhando com o teodolito, ele tem uma angulação aqui, ó, tá? Ele tem uma angulação, ele não está marcando porque não está ajustado, tá? E dependendo dessa angulação aqui, ó, eu vou ter um ângulo horizontal, ou seja, eu vou ter uma outra forma de calcular a distância horizontal se eu estiver utilizando o teodolito. Não é que há uma diferença na fórmula, há uma alteração apenas, entram mais dados, entra aí um cosseno e um seno por causa exatamente disso aqui, ó, tá? Deixa eu mostrar aqui para ficar bem mais didático para vocês. Uma vez que eu tenho o meu instrumento estacionado num ponto lá, tá? Estou com ele aqui, estou fazendo uma medição. Então, vamos dizer que eu esteja projetando, tá, o fio superior, o fio médio e o fio inferior aqui. E aí, a minha régua está bem aqui. A minha mira, a minha régua, seja como você for chamá-lo, tá? Então, lembrando que aqui eu teria o meu zênite, né? Ou seja, aqui eu estaria marcando 0 no instrumento. E aqui eu teria a minha linha horizontal, ou seja, aqui eu teria meus 90 graus, né? Caramba, 90 graus. Rapaz, deu erro aqui. Que caramba. Deu tilt, aí, voltou. Por isso que a gente fala, deu tilt, né? Olha aqui, ó. Da onde a gente usa bastante isso. Esse termo aqui, ó. Opa, tá dando reflexo. Tá? O tilt. O tilt bugou tudo. Tá? Então, eu tenho uma diferença, ó, entre o meu fio médio, olha ele aqui, ó. Ele não está apontando para 90, ele está em uma angulação. Isso no teodolito. Lá no nível, que era o equipamento que estava aqui em cima, lá no nível, ele sempre está apontando para 90, tá? Lembra que a gente achou o alfa? O alfa era 90 menos o ângulo que eu leio no instrumento, né? Menos esse beta. Como o meu beta do nível é 90, ou seja, toda vez esse meu alfa no nível, o meu alfa sempre vai ser 0, tá? Então, só para a gente ter a explicação daquela fórmula que eu usei, aqui, ó, distância horizontal, constante do aparelho vezes H, ela, na verdade, ela tem uma informação a mais, que eu não coloquei exatamente por quê. Se você observar quanto que é o cosseno de 0, puxa a tua calculadora aí, deixa eu ligar a minha aqui, opa, não está ligando, cosseno de 0 é 1, tá vendo? Se o meu cosseno de 0 é 1, não tem por que eu utilizar a minha fórmula completa, se eu estiver utilizando o nível, pessoal, tá?
Se eu estiver utilizando o nível, a minha distância horizontal é constante vezes h vezes o cosseno do meu alfa ao quadrado, tá? Por que eu utilizei só isso aqui na nossa fórmula para fazer esse cálculo? Eu já simplifiquei para vocês. Por quê? Se o meu alfa é 0 e o cosseno de 0 é 1, 1 ao quadrado continua sendo 1. Ou seja, a minha distância horizontal seria a constante vezes o h vezes 1. Que simplificando ficou a fórmula que eu mostrei para vocês. Eu vou até colocar assim logo. 100 vezes fio superior menos fio inferior, tá? Que é a fórmula que eu mostrei para vocês. A gente fez o cálculo. Então, voltando na minha planilha aqui, ó, eu já estou fazendo o DH, ou seja, a minha distância horizontal, multiplicando por 100, tá bom? Tá aqui, veja aqui na minha fórmula, ó. 100 vezes o fio superior menos o fio inferior, tá? 100 vezes o C5, que é exatamente essa distância aqui, ó. Fio superior menos fio inferior deu 0,32, então a distância horizontal é 0,32 vezes 100, que deu 32 metros, que é essa distância aqui, ó. Pá, 32 metros. Depois, eu fiz, lembra que eu falei sobre uma forma de fazer o levantamento por irradiação? Eu fiz esse levantamento por irradiação, tá? Tem uma outra forma que a gente vai ver na próxima aula. Então, eu medi agora, eu nem me preocupo com a distância entre B e C, tá? Na próxima aula, ou nas próximas aulas, eu vou mostrar para vocês como fazer esse cálculo. Qual é a distância entre A e C? Mandei o meu colega correr para lá. Então, eu estou em A ainda, tá? Agora ele vai sair daqui de B e vai lá para C, que é aqui, ó. Agora ele está lá em C, ó. Então, eu pego o instrumento que estava aqui, uma coisa que vocês vão aprender a fazer logo, logo. Eu já vou mostrar aqui. Então, eu estava aqui em C, deixa eu mostrar, aqui em B, né? Eu estou com o aparelho em A, e ele estava com a mira lá em B. Aqui no instrumento, tá vendo esse ângulo horizontal? Eu vou apertar esse botão aqui, ó. Tá vendo aqui, 0,7? Eu vou apertar ele e veja o que vai acontecer com o ângulo horizontal. Zerou. Zerou. Ou seja, eu consigo saber qual é a angulação entre A e C. É só eu apontar o instrumento para B, zerar o meu ângulo, zerar o que eu fiz aqui, zerei e girei. Tá? Até lá o B. Aí ele vai marcar aqui, ó, tantos graus, tantos minutos e tantos segundos. Estão vendo aqui, ó? Tá? Que eu já puxei para vocês, tá? Então, veja só. Mandei ele correr para C, então, que é o que está aqui, ó. Ele foi lá para C agora. Zerei o instrumento aqui. Vou fazer o seguinte agora. Vou pegar ele aqui e vou girar para lá, tá? Vou só agrupar ele, não dá erro. Vou girar esse cara agora, tá? Então, agora ele vai apontar lá para onde está o carinha lá, ó. Tá? Vai apontar para lá. Então, vai dar mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos, tá? Não estou falando em precisão aqui ainda, não. Então, eu vou olhar na minha objetiva, vou enxergar o meu carinha que está lá no ponto B, no ponto C agora, desculpa, aqui no ponto C, e veja que eu girei o aparelho, né? Foi esse giro aqui, ó, que eu fiz aqui, que eu mostrei para vocês, tá? Eu estava com o aparelho zerado, zerei, aí fui girando até encontrar lá onde está o meu carinha no ponto C. Aí eu pego esse ângulo aqui e anoto, tá? Aqui no AutoCAD eu já fiz para vocês, tá? Tem uma angulação aqui, ó. Se eu chamar aqui ângulo, ó, qual é a angulação entre a linha AB e a linha AC? Tá aqui, ó, 27 graus, 49 minutos, 40 segundos, tá? É esse giro, tá bom? Que eu fiz em sentido horário, ok? E aí, repito aquela operação, fio superior, fio médio, fio inferior, que está aqui, ó, tá? Qual é a distância agora entre A e C? Fio superior, 1,481, fio médio, fio inferior. Fiz os cálculos aqui, achei a diferença entre fio superior e fio inferior, que deu 0,76. Já que eu
não estou preocupado com angulação agora, eu uso aquela fórmula simplificada, tá? 100 vezes o meu H. Meu H é fio superior menos fio inferior. Que deu, ó, 76 metros de distância. Vamos ver se está certo? Vamos lá no AutoCAD. A gente vai pedir para cotar essa linha aqui, ó. De A até C vai dar uma diferença, 76,02. Tá vendo? 76,02. Deu um errinho de 2 milímetros aí. Ou 2 centímetros, 76,02, tá? 2 centímetros tá ótimo, tá excelente. Tá? Então, veja, acabo de achar a distância entre A e C, tá? O que acontece, pessoal? Deixa eu fazer uma pergunta já rapidinho aqui para vocês. O que acontece quando eu tenho um ângulo e 2 catetos adjacentes ao ângulo? Que relação eu uso na trigonometria? Quando eu tenho um ângulo e 2 catetos adjacentes. Lembra da lei dos... Vou deixar em suspense. Qual é a lei que eu uso? Lei dos... um ângulo interno e 2 catetos adjacentes a ele. Para eu achar esse cateto oposto aqui, já que eu tenho... Esse é um triângulo qualquer, né? Ou seja, é um triângulo escaleno aqui, um triângulo qualquer. Como que eu faço para achar a distância entre B e C? Se eu estou utilizando o método da irradiação, tá? Eu estou fixo em A. Acho que é a lei dos cossenos, professor. Lei dos cossenos, tá certíssimo, é isso. A lei dos cossenos, tá? A gente vai usar bastante quando nós entrarmos lá no cálculo de área, tá? Lei dos cossenos. Exatamente, você está correto. Então, é uma coisa interessante a ser feita. O método da irradiação, você ganha muita produtividade porque você estaciona o equipamento uma vez só. Tá? Estacionei aqui e aí faço as minhas visadas em B, em C, em D, em E. Quantos pontos tiveres aí, eu vou só rotacionando o aparelho. Não é legal assim? Olha só, vamos lá. Eu também medi entre A e D, tá bom? Entre A e D. Joguei na minha calculadora aqui, ó, no meu Excel. Aqui o D. Medi fio superior, fio médio, fio inferior. Fiz os cálculos, deu 81,60. Vamos confirmar aqui, ó. Se eu pedir a distância alinhada entre A e D, 81,57. Que eu arredondei aqui, né? Logo, 81,60, tá? Então, está correto. Veja que quando você tem o equipamento e sabe interpretar os bloquinhos lá dos decímetros, dos centímetros, dos milímetros na mira, você faz qualquer levantamento topográfico, tá bom? Lembrando que eu estou desconsiderando aqui a altimetria. Eu quero só estudar o horizonte, tá? O plano, a planimetria. Tudo bem? Esses ângulos aqui, ó, são os ângulos internos do meu giro que eu fiz, tá? Então, veja que eu zerei o equipamento lá no alinhamento AB, e aí busquei meu alinhamento AD, tá? Aquele ângulo que está aqui, ó, é esse aqui, ó, entre os alinhamentos AC e AD. Se eu pedir aqui, ó, uma angular entre essa linha e essa linha, ver que não deu. Ah, caramba, tá aqui. Estou errando. Angular entre você e você. Isso, tá aqui, ó. 32 graus, 56 minutos, 37 segundos. Lembrando, não se preocupem agora com essa fração do ângulo. Eu vou explicar melhor. Que é o que está aqui, ó. 32,5637. 32,5637. Vocês vão aprender também a montar uma planilha topográfica, ou seja, uma peça, tá? Onde você faz ali as anotações todas necessárias para você ter aquele estudo daquela área, tá? Daquele terreno, daquele relevo. Então, tenho todas as unidades aqui, as informações, eu consigo calcular a área, mas isso a gente vai fazer nas próximas aulas, tá? Como calcularia essa área, já que eu não tenho, por exemplo, se eu não tivesse o AutoCAD, veja como é fácil fazer a medida de uma área no AutoCAD. É só eu pedir o comando área, né? Área, e clico nos vértices. Aqui,
aqui e aqui. O AutoCAD já vai me dar essa área. Olha lá, ó. 3.899 metros quadrados. Tá bem aqui, ó. 3.899 metros quadrados. Mas, se eu não tiver um AutoCAD lá em campo, eu sei fazer esse cálculo, eu vou ensiná-los a fazer essa medida diária, tá? Uma vez que eu aprenda a fazer medidas diárias, a gente vai para o 3D, ou seja, diária eu pulo para fazer cálculo volumétrico. Também o topógrafo vai fazer, eu vou ensiná-los a fazer também. Tá bom? Então, esse método da irradiação, ele tem uma limitação, tá? Qual é a limitação desse método da irradiação? Veja que eu estou fazendo as minhas visadas em linha reta com os meus pontos, não é? Mas, olha só, digamos que eu tenha, ó, tá vendo a minha área aqui, ó? Ela é um campo aberto, tá vendo? Qual é a dificuldade que você poderia encontrar nesse método? Alguém tem uma ideia do que poderia dificultar esse Se tiver método? uma curva, professor. Se tiver uma curva, sim, pode dificultar. Se você tiver por exemplo, deixa eu baixar aqui. Ó, aqui, ó. Coloquei um prédio qualquer aqui, tá? Concorda comigo que você não vai enxergar o ponto D que está lá atrás? Se eu ver de cima, meu equipamento está aqui e eu tenho um prédio, eu não consigo enxergar o ponto D. Olha só, vou traçar uma linha aqui, ó. Ó. Veja que, o que você percebe? Eu tenho um obstáculo, não é? Essa é a única dificuldade que você teria nesse método. Então, se você tem um obstáculo entre você e a tua visada, você faz uma mudança de estação. Ou seja, eu coloco essa estação em um outro ponto que eu já medi. Então, você teria um método do caminhamento. O que é o método do caminhamento? É você ir medindo assim, ó. Eu venho para esse ponto, meço B. Depois eu vou lá em B, traço uma linha norte aqui, faço um giro e acho a linha C. Aí, qual é o inconveniente desse método? Você tem que ficar estacionando o teu aparelho toda vez. Então, você sai de B e vai para C. Vem aqui, como você mudou, mexeu no aparelho, vem aqui de novo, mexe nos parafusos calantes de novo, perde ali um tempinho, beleza? Aí você vai para o próximo ponto. Esse é o inconveniente. Daqui de C, viso a D, puxa, tira o equipamento daqui de C, vem aqui para D. Se você tiver 100 pontos diferentes, concorda que é um pouquinho difícil de você fazer esse levantamento? Você pode também usar um misto dos dois, tá? Nada te impede, eu vou ensinar vocês a fazer. Um misto entre irradiação e caminhamento. Tá? Você nunca vai estar bloqueado assim, impossível eu fazer essa medição. Não. Tá? Então, é o que eu fiz aqui. Tá? O método da irradiação. Se você perceber, pessoal, a gente vai usar muito isso aqui, ó. Percebe que eu tenho uma área que ela é meio irregular, né? Ela nem é um retângulo, nem é um quadrado, nem é um triângulo. Ela é um mix. Mas se você observar, todas as áreas podem formar triângulos, tá? Esse é o segredo da topografia e por isso que eu disse que ela é filha da trigonometria, tá? Tudo que eu for levantar, eu vou tentar transformar em triângulos parciais, né? Ou seja, parte da minha área eu vou transformar em triângulo. Aí eu sei calcular a área de um triângulo. E aí, N triângulos que eu tiver, depois eu só faço a soma. E aí eu tenho a minha área total, tá bom? Se eu tenho ângulos e tenho as distâncias, vai ser bem fácil a gente fazer o cálculo de área, tá? Veja aqui, ó, que eu tirei todas as distâncias, sem me mexer daqui. Aqui eu estava com uma sombrinha, tá? Quem estava no sol bronzeando era o meu parceiro. Então, já fica a dica. Se você for trabalhar com topografia, não seja o regueiro, tá? O regueiro é o cara que fica correndo. Seja o operador. Então, já fica a dica. Ó. Eu quero operar a máquina. Já fala assim, eu quero operar, não vou ficar correndo, não.
Tá bom, pessoal? O que vocês acham de hoje a gente já encerrar? Vocês estão cansados? É muita informação. Qualquer dúvida, fica a dica para vocês acompanharem as aulas que já estão postadas lá no canal do YouTube. Façam o desafio que está lá na aula 2. E hoje é quinta, na quarta-feira a gente retorna com mais conteúdo para vocês. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer um... Fica Amanhã não vai aberto ter o aula canal. não, professor? Amanhã? Ué, mudou o horário, meu Deus do céu. Peraí, é amanhã então a aula? Não, amanhã é resistência. É quarta e tá. quinta, não? Ah, A quarta aula. e quinta, é verdade. Quarta e quinta, eu achando que hoje era quarta. Tá. Professor, Então, é porque eu cheguei um pouquinho atrasado na aula, não sei se o senhor já falou como é que vai ser a nota. Ah, sim, eu dei a ideia de a gente manter o 25, 25, 50. A primeira tá, tudo atividade, bem. 25%, ou 25 pontos, né? 25, 20, e na última, 50. Tá? Ou a gente faz 2 de 50. Tudo bem. O que vocês acham? Aí fica a Acho- critério da turma, tá, pessoal? Não sei, né, que a turma decidir. E aí, turma, que vocês decidem? Mantém o mesmo método da resistência dos materiais. faz 2 de 50, professor. 2 de 50? Pode ser também. É, Pode ser fechou. também. Pode ser. E aí, como eu falei um pouquinho mais cedo, é uma disciplina fantástica. Vocês vão se apaixonar. Eu espero que vocês gostem bastante da disciplina. Aí, futuramente, venham a trabalhar com topografia. Tá bom, pessoal? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Alguém tem uma ideia aí, alguma dúvida? Lembrando que assim que a gente terminar a aula e o Google disponibilizar o link, eu já deixo o link e no canal vai ficar uma aula editada, tá bom? Então fica disponível a aula completa, sem corte, e no canal vai ficar uma aula editada. Vou retirar o intervalo, barulho, qualquer coisa que não dê fluxo na aula, tá bom? Fechou, professor. Então, se Beleza. já, né? Então tá, então até amanhã na resistência dos materiais, então. Aí é já com Fechou. conteúdo novo, tá? Lembrando, a gente vai... não sei, a gente pode corrigir o desafio de vocês. Todo mundo já postou? Eu Não, já. ainda não. Vou postar Não. hoje. Tá. Então, assim que todo mundo postar, a gente já pode fazer a correção. Lembrando que não tem uma solução apenas, tá, pessoal? A gente vai ver que tem várias soluções aí para vocês me apresentarem. Aí a gente vai discutir, né, por que você adotou esse critério ou aquele critério, tá? Para eu te dar ideias de como você, quando for projetar, você analisar os teus resultados e a melhor solução para você apresentar para o cliente. Combinado? Então, até amanhã? Fechou, professor. Até amanhã. Então tá. Boa noite a Fechou, todos. até amanhã. Bom descanso. Deus abençoe todo mundo. Igualmente. Valeu, Amém. até Fica com mais. Deus. Até mais.